Eu queria deixar aqui um relato de algo que aconteceu na minha vida que praticamente me fez mudar minha percepção sobre o mundo e me fez principalmente me aproximar e conhecer a Deus e saber com toda certeza de que Ele existe e está presente na vida de todo mundo e quão é importante é buscá-lo para combater o mal que nos aflige todos os dias e que esse mal ele existe e ele está muito mais próximo do que a gente imagina, do que nos falam. Esse é um relato de um relacionamento que eu tive com uma satanista há alguns anos, por volta de 2015 e 2016. Isso mudou muita coisa na minha percepção de vida e até, assim, considerando relatos de coisas paranormais, de histórias que eu vi por aí na internet com 32 anos hoje, os relatos que eu vivenciei é muito mais do que, talvez tirando relatos de famosos de santos, de aparições mais famosas assim, mas relatos de pessoas mesmo, o que eu vivenciei talvez sejam os mais incríveis assim, até porque eu vi com os meus próprios olhos. Começando quando eu conheci essa pessoa, foi algo que eu não consigo explicar agora, até porque eu não lembro tão bem o momento em que isso aconteceu, mas eu estava com a minha ex, né? Na época eu estava namorando uma pessoa, assim, não era algo muito firme, a gente estava meio que mais se conhecendo. Só que a gente estava junto, a gente se respeitava, se gostava. E nesse momento, eu não vou dizer isso para me isentar de culpa pelo que eu fiz de errado, mas foi o que realmente aconteceu. Porque eu encontrei essa garota no Facebook, e assim, meu Facebook tinha quase 1.000 pessoas, eu sempre aceitava, adicionava bastante gente pra tentar conhecer pessoas com gostos parecidos, sempre troquei ideia com muita gente naquela época. Mas assim, eu tava namorando, realmente ninguém me chamava atenção. Eu respeitava todas as namoradas que eu tive, né? A que eu estava nessa época. Só que quando eu conheci essa garota, meio que foi no mesmo dia, uma maneira instantânea, eu meio que fiquei fascinado. Como se fosse um encantamento mesmo, algo místico. Não dá para explicar, porque eu nunca havia passado por isso antes. Ah, não é amor, é apaixonite, coisa do tipo. Não acredito que seja isso, não, porque eu já tinha meus 24, 23 anos na época. E eu já tinha passado por muitas dessas coisas, então não era algo assim, até porque eu gostava da minha namorada na época. Não tinha como alguém chegar a mexer comigo daquela forma. Mas foi realmente parecido com um tipo de feitiço. Quando você fica meio que possesso com aquilo. E eu comecei a meio que, eu não sei se posso considerar traição ou não, conversar com ela de uma maneira um pouco mais intensa. Não foram é, conversas eróticas de besteira, mas a gente começou a conversar como se eu não estivesse namorando. Isso é errado, sim. Eu não sei se as pessoas quiserem considerar a traição, mas foi o que aconteceu. E meio que no dia que eu conheci ela, eu já pensei, sem hesitar, assim, em deixar a pessoa que eu tava. Por mais que eu estivesse com ela mais de 4 meses, talvez mais, eu não lembro muito bem, mas eu pensei realmente nisso. Tanto que passou uma semana e eu fiz. Porque eu com essa garota aí, a gente começou a conversar muito frequentemente, todos os dias, o tempo todo. E meio que ela também foi criando interesse, a gente foi se gostando. E eu terminei realmente com a minha namorada na época. E engraçado que nesse mesmo período eu havia conhecido uma pessoa de igreja.
numa igreja evangélica, por mais que eu seja católico, essa pessoa ela tinha um conhecimento bastante profundo assim em relação à Bíblia, em relação às leis. E ela nem chegou a falar com essa garota que eu conheci, mas a gente era muito próximo. Ela chegou a falar pra mim, olha, se você ficar com ela, você vai estar fazendo um dos maiores erros da sua vida. E tipo assim, ela não explicou por que ela disse isso. Eu não sei, não parecia gostar de mim de outra forma na época. Só que ela até ficou brava e meio que se afastou de mim depois disso, depois. Mais pra frente, quando ela soube que eu fiquei com essa menina. Ela me alertou, ela me avisou, meio que tipo um dia todo, ela ficou me mandando mensagem, até me ligou. Eu ignorei completamente, eu não queria saber, eu realmente queria ficar com essa menina. E a gente acabou meio que ficando junto. Eu tava realmente muito, assim, encantado. E ela não é, por mais que ela seja muito bonita, realmente, assim, é um nível muito acima da média, mas não é como se eu não tivesse conhecido pessoas desse tipo de beleza. Não foi exclusivamente a beleza, isso eu posso dizer com toda certeza, que eu não fiquei fascinado pela beleza dela. Foi outra coisa. Isso eu sentia, porque eu não consigo explicar. Eu sinto hoje, eu fico até assustado, porque é um sentimento que assim, eu nunca tive, eu acho que eu nunca vou ter na minha vida de novo. Como se algo estivesse me puxando muito forte, assim. Nossa, eu fico até arrepiado de lembrar, porque não era algo natural, assim. Na época eu achava que era, assim, nossa, eu tô apaixonado por essa menina. Depois eu fui perceber, não tem como isso ser natural. Só que realmente esse foi um dos, talvez, dos maiores erros da minha vida, só que um erro que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Então eu não vou dizer que foi um erro, esse foi um erro meu ter escolhido esse tipo de pessoa, mas Deus providencia as coisas da maneira dele. Então as pessoas têm que sofrer para aprender e passarem por obstáculos difíceis na vida. Então as pessoas acham que tudo vai vir fácil, nunca vem fácil. Assim, depois de praticamente um mês que eu a conheci, a gente começou a ter um relacionamento sério. E, como eu falei, ela morava em São Paulo e eu era do interior, sou do interior de São Paulo. E a primeira vez que a gente foi se encontrar, eu diria que já demonstrou alguns sinais de que seria algo que eu deveria me afastar. Ela havia me dito que tinha alguns sonhos frequentes com pessoas mortas, com coisas um pouco sinistras e macabras. E já me deixou com o pé atrás, só que como eu falei, eu estava um pouco enfeitiçado de verdade e eu não conseguia, meio que eu passava pano para esses defeitos, essas coisas que eu via. E por mais que eu também soubesse que ela não era uma pessoa ideal para se ter algum tipo de relacionamento, porque se você já percebia olhando no perfil dela certas futilidades e até ela me confessou que o passado dela não era tão bom assim. Eu não era uma pessoa ingênua, bobo, idiota que me relacionava com pessoas assim, tanto que eu evitava bastante, mas esse caso foi uma exceção de uma exceção e realmente não consigo explicar o motivo que me fez ser atraído, mas eu fui. E eu comecei a levar isso adiante, mesmo vendo todos os problemas que eu estava me metendo, já tinha me metido, né? Eu resolvi ir adiante com isso e o tempo foi passando, né? Até então tava tudo bem, o começo foi algo normal, apesar dos relatos de sonhos que ela tinha, que ela me contava, e ela também ser um pouco assim famosa na internet, né? Uma pessoa bem cobiçada, desejada por conta de sua beleza. Então, a gente começou a se entender mais, a gente foi se dando bem, eu fui ganhando a confiança dela, confiando um pouco mais, apesar do passado dela não ser dos melhores. E até que chegou certo dia
em que ela decidiu me contar algo que eu de início eu achei que era uma brincadeira, tanto que quase uma hora eu fiquei questionando se ela estava me trollando, se aquilo era mentira. Nesse ponto a gente não morava juntos ainda, e ela ainda era de São Paulo e eu do interior. Ela me ligou dizendo que precisava me contar um negócio. Eu já achei, putz, ela vai terminar, me traiu, alguma coisa do tipo, alguma coisa ruim. Aí, no entanto, é pior ainda do que isso, porque ela me contou que era satanista. E assim, eu nunca tinha conhecido ninguém, ao menos não pessoalmente, satanista, muito menos uma pessoa que eu estava envolvido em um relacionamento sério. Nesse ponto a gente já estava muito ligado, assim, a gente já tinha passado muito tempo junto, ela ficava na minha casa por vários dias, como ela não trabalhava na época que eu trabalhava, então ela vinha mais do que eu ia pra lá. E ela contando isso já me deu um choque, assim, até porque ela insistiu que era verdade, mesmo eu achando que ela tava me trollando, me testando de alguma forma, porque ela sabia que eu era cristão, talvez ela tava apenas tentando tirar com a minha cara, né, alguma coisa do tipo, mas não, ela tava falando sério. E eu, assim, eu fiquei um pouco em choque, mas resolvi também, de uma forma besta, ingênua e burra, né, passar um pano e relevar isso. O fato que eu, nessa época, eu ainda não sabia o quão grave era, né? Então eu decidi aceitá-la, mesmo ela sendo isso, né? E eu não sabia o tamanho das consequências que me aguardariam por conta dessa escolha. E aí a gente foi levando o relacionamento e eu ignorava esse ponto, como se não fosse importante, a gente não tocava no assunto, a gente não falava de religião. Apesar disso me incomodar um pouco, no fundo, né? Você pensava, poxa, ela se envolveu com essas coisas. E ela me contou, eu não lembro se foi no dia que ela me revelou isso ou mais pra frente, o como ela se envolveu nesse tipo de coisa. No começo também não acreditei muito, porque parecia algo um pouco fantasioso. Ela me disse que passava necessidade um certo momento da vida dela, que ela era de mãe solteira e a mãe dela não tinha um emprego tão bom e tinha uma tia também um pouco louca que dava muito trabalho para ela. E ela não aguentava porque as duas eram evangélicas, tanto a mãe como a tia, e ficavam daquelas evangélicas bem fervorosas que enchiam o saco. E ela falou que não aguentava mais e decidiu certo dia meio que se entregar para entidades malignas para ver se alguma coisa melhorava na vida dela, porque ela me disse que ela ia nas igrejas, nos cultos evangélicos e nada mudava, só piorava. Então ela decidiu partir pro outro lado para tentar alguma coisa. Foi quando ela percebeu que algumas coisas começaram a melhorar depois que ela meio que entregou a alma dela. Ela me contou também uma história de que ela foi em um certo tipo de ritual com um pessoal meio estranho, uma galera meio roqueira lá na cidade dela. Parecia que era uma igreja, pelo que ela falou, não lembro muito detalhadamente, mas era tipo uma igreja abandonada que eles fizeram um tipo de ritual de iniciação, praticamente. E ela começou, se afundou nessa vida e como eu falei, até então a gente estava ignorando esse assunto para não entrar em nenhuma briga, porque eu queria evitar isso, só que no fundo eu sabia que era impossível, porque estava me incomodando e por mais que eu tentasse ignorar, eu não conseguia, né? Assim, eu não era, como eu falei no começo, eu não era um cristão fervoroso, eu era mais um gnóstico do que um cristão, por mais que eu tivesse crisma, feito catecismo, ido bastante na igreja, explorado bastante os dogmas da igreja católica, eu não me considerava uma pessoa praticante, um católico, e nem me aprofundava, nem queria também, na verdade. E eu comecei a certo dia a tentar meio que falar para ela, poxa, isso daí é uma besteira, você está se indo por um caminho, por mais que ela também não praticasse, ela falou que era, mas ela não fazia nada de ritual, ao menos não que eu sabia, de invocação, de usar
foto de bode, pentagrama, fazer, sei lá, magia, que né, as pessoas que se dizem bruxas fazem. Ela não fazia nada do tipo. Mas o fato dela dizer que era satanista, isso já era muito preocupante, né? E eu resolvi tentar convencer ela do contrário. Só que é aí que as coisas começaram a ficar bem caóticas. No momento em que eu tentei convencê-la de que ela estava no caminho errado, ela começou a mudar o comportamento, como se algo tivesse dizendo para ela não se afastar de mim e tentar me fazer parar com isso, de tentar convencê-la a isso. Algo que eu comecei a tratar meio que sutilmente. Eu não tentei chegar lá e falar, porra, sai dessa vida, para de ser idiota, você está se entregando pro diabo, meu, que é isso? Eu tentei falar aos poucos, pô, você não quer conhecer a igreja, você não quer ler a Bíblia, você já tentou conhecer o outro lado. E ela sempre se esquivava, sempre era muito agressiva nessa parte. A gente quase nunca discutia, mas quando chegava nesse assunto. E assim, eu comecei a ficar encucado, porque eu falei, poxa, isso daí é algo sério mesmo. Ela tá afundada nesse tipo de coisa e eu vou ter que fazer alguma coisa pra tirar ela daquilo, porque nesse ponto eu já tava gostando bastante dela mesmo, ao ponto de querer ajudá-la. Então eu falei, poxa, eu vou conseguir, eu vou convencê-la de alguma forma. Quanto mais eu tentava, mais ela ficava agressiva. A gente começou a brigar com mais frequência por conta disso. E foi desencadeando outros problemas também. E foi aí que aconteceram fenômenos que a maioria das pessoas não vão acreditar, mas aconteceram. Eu não lembro exatamente da ordem cronológica desses fenômenos que aconteceram, eu nem lembro de todos, na verdade, mas eu vou citar os mais importantes aqui, que talvez, pelo que eu me lembre vagamente, porque eu meio que meu cérebro bloqueou algumas coisas que aconteceram nessa época, até pelo bem, né? Porque eu não gosto muito de lembrar, foram momentos meio traumáticos, meio obscuros, e eu meio que não lembro dos detalhes, porque eu acho que o meu cérebro realmente bloqueou isso, que é algo bom, né? Eu nem gosto, mas eu tenho que falar isso, né, para alertar algumas pessoas desse tipo de gente com quem elas se envolvem. E um desses fenômenos que aconteceram foi quando ela ainda não morava comigo, numa época, nesse começo aí que a gente começou a discutir sobre essa escolha dela. Ela estava na casa dela, a mãe dela tinha ido num culto e ela não costumava dormir cedo, a gente às vezes ficava falando até madrugada, jogando junto. E era por volta de 8:30 da noite ela não me respondia, até que eu já desconfiei, pô, será que ela saiu pra algum lugar? E eu comecei a ligar, ela não me atendeu, fiquei preocupado pra caramba. E eis que surge, era no WhatsApp, né, uma foto totalmente preta, assim, um fundo preto do preto que ela me mandou. Eu fiquei meio sem entender, falei, o quê? Comecei a perguntar, o que é isso? Por que essa foto aí? Por que você não me responde? E ela não me respondia, simplesmente eu ligava, ela me atendia, eu não entendi. Aí eu deixei de lado e falei, não vou ficar aqui nem idiota assistindo, fui ver algum filme, não lembro. Deixei. Aí logo ela me liga, ela fala, poxa, o que aconteceu? Por que todas essas ligações? Eu falei, poxa, digo eu, né? Por que você me mandou uma foto e some do nada, não me responde? Ela me disse, poxa, eu cochilei, por volta das 8 da noite, eu deitei na cama e cochilei, acordei agora. Eu falei, não, pô, você mandou uma foto pra mim, como assim você cochilou? Ela falou, não, eu tô falando sério, meu celular tava na parte de baixo, o quarto dela era na parte de cima da casa, e ela disse que o celular dela tava na parte de baixo. Depois ela até mandou foto da cama desarrumada, que ela tava deitada. Eu não acreditei muito, mas também não vi por que motivos dela mandar uma foto totalmente preta, né, sem nada. E geralmente também ela nunca me ignorou, assim, nunca, em nenhum momento antes ela me ignorou sem motivo, nem a gente tava nem brigado, nem nada. E tá bom, eu acreditei nela, só achei meio estranho. Ela até especulou que o celular podia ter ligado sozinho, né, por eu ter ligado no WhatsApp, e aí ele mandou a foto sozinho, né.
Mas eu fiquei meio encucado com isso, e como eu mexo bastante em aplicativos de edição, Photoshop, né, o CorelDRAW, eu fui dar uma editada nessa foto, dar uma clareada pra ver se aparecia alguma coisa, se ela tava mentindo ou não. Falei, vai, que ela mandou algo que não era pra mandar. E eu fui clareando essa foto, mexendo no contraste, no gama. E assim, um dos maiores arrependimentos, ou não sei se me arrependo também, porque. Mas eu cheguei a mostrar essa foto depois que eu clareei pra várias pessoas. É algo surreal, assim, eu nunca vi, nem nessas creepypastas de internet, nem nesses casos de mistério que você vê na internet por aí. Eu me arrependo porque realmente essa foto ela poderia libertar muitas pessoas, por mais que a maioria não ia acreditar, mas quem acreditasse ia ver que essa merda, ela não é mentira, que as forças demoníacas, elas não são brincadeira, elas estão por aí mais ativas do que as pessoas imaginam. O que apareceu nessa foto, eu tentar descrever assim, mas é realmente bizarro. De início, eu vi apenas um rosto de uma caveira. Eram detalhes em luz, iluminados em roxo, um roxo claro. Não totalmente assim traçado, perceptível, mas ligando os pontos você percebia que era uma caveira, não era pareidolia, porque eu mandei essa foto para outras pessoas e perguntei: o que você vê nessa foto? Eu não expliquei o contexto, expliquei nada, apenas perguntei o que a pessoa via na foto. E as pessoas diziam, de 10 pessoas, 8 diziam que viram a mesma coisa que eu. Na verdade, de 10 pessoas, 5 ou 6 diziam e as outras diziam que não viram nada. Eu falei, não tô vendo nada, tô vendo um fundo preto, simplesmente. As pessoas que não viam, isso era o mais curioso. E o quanto mais eu olhava para essa foto, ela mudava. Quanto mais eu prestava atenção, aparecia mais coisas. Isso que foi o mais bizarro, não foi nem a imagem, mas que ela aumentava a foto, ela parecia que ela mudava. E chegou um momento em que eu via várias caveiras em um tipo de lago, obviamente de fogo, né? Como se estivesse no rio do Hades, aqueles retratos do Hades, né? Do Inferno de Dante. Era algo do tipo, muito semelhante a isso. Eu acho que eu tenho essa imagem no notebook que deu problema, olha, coincidentemente, não foi na época, foi um tempo depois, assim, praticamente um ano depois que eu tinha essa foto salva no notebook antigo, ele deu problema, eu não consegui mais arrumar ele. Mas se ele tiver conserto, se o HD não tiver pifado, é porque eu não levei pro conserto nem nada, porque já tava meio velho, eu troquei ele na época. Mas se tiver conserto, essa foto ela tá nesse notebook, algum dia eu vou tentar recuperar. Se ela tiver lá, eu mostro, porque é realmente algo que na época eu não dei tanta bola, porque eu já tava tão perturbado com muitas coisas. E eu apaguei ela, só que eu tinha mandado para um amigo, ele tinha salvo, então eu pedi para ele de volta. Eu fiquei com medo na época, eu falei, vou apagar essa merda, que pode trazer alguma maldição para mim, alguma coisa ruim. E eu tinha mandado para várias pessoas, que algumas também ficaram com medo. E quando eu expliquei o contexto, elas também ficaram meio apreensivas, né, com tudo isso. E não obstante, esse não foi o relato pior dos que eu lembro. Aí teve uma época, né, que eu falei que ela veio morar comigo, devido, né, a economizar das viagens que a gente tinha, até porque aí ela ia tentar algum emprego na cidade que eu morava, não morava aqui, eu morava em outra cidade próxima daqui. E a gente começou a morar junto, e aí começaram os problemas muito mais graves do que esse da foto. Ela não morava comigo ainda, né, mas aí quando ela começou a morar, começaram a acontecer muitos problemas. E quando a gente ia para casa dos meus pais, parecia que era pior ainda. Eu não sei se porque ela era um lar mais católica, todo mundo era católico lá, e começou a acontecer coisas bem estranhas, como fenômenos poltergeist eram comuns, cair formas do nada, tipo, tinha umas formas na cozinha, aconteceu 2 vezes, formas de bolo, aquelas formas retangulares, elas estavam meio que no mesmo lugar de sempre, nunca caía nada. Às vezes quando ela estava lá em casa, essas formas caíam do nada. Especificamente essas formas, eu não sei porquê. Talvez eu saiba, assim. E minha avó, aqui, na casa dos meus pais, ela tem uma estátua de São Benedito. E para quem é católico, para quem conhece, as pessoas têm uma tradição de colocar café para São Benedito, dizendo que ele toma o café. Que para mim isso soa meio que algo
eu não vou dizer que é demoníaco, que um demônio ele entra na estátua, mas sei lá, eu sinto que pode ser algo do tipo. Eu nunca vi assim, eu fui atrás pra ver o motivo disso. Só que um dia que ela tava, que a gente dormiu na casa dos meus pais, ela questionou, pô, ela não sabia, né? Poxa, por que coloca um café pro São Benedito? Aí eu expliquei, é uma tradição antiga e tal. E no dia seguinte, era um domingo, a gente acordou, a gente foi na cozinha e não tinha mais café na xícara do São Benedito. É algo é muito bizarro se eu dizer isso. E eu morei na casa dos meus pais por muito tempo, sim. E sempre colocou café. Esse café permaneceu lá. O café nunca saiu do lugar. E no dia que ela tava lá, no dia seguinte que ela questionou o porquê o café sumiu. Isso foi algo totalmente também que me deixou muito mal. Isso daí me deixou. Eu falei, porra, tem alguma coisa. Não é possível. Não é possível. E certa vez ela começou a dizer que tinha sonhos com uma entidade, com um homem de terno muito elegante, de uns 50 anos, que começava a dizer coisas pra ela, que eu tava fazendo mal a ela, que era pra ela se afastar e pra eu parar de ser como eu era. Ela dizia que ele falava isso pra ela. Eu já comecei, e nessa época eu já comecei a meio que dar o louco também. Eu falei: se tiver algum demônio, um satanás desgraçado enchendo o seu saco, eu vou acabar com ele. Meio que com a minha burrice, ingenuidade, ignorância, né, na época, sem o estudo que eu tinha, eu falei essa besteira. E a partir de então, parece que essa entidade, ela começou a me atacar de uma maneira mais agressiva do que ela fazia. Tanto que eu sentia um sono do nada, repentino. E olha, eu sou uma pessoa que dorme praticamente 5 horas por noite. Eu não sinto sono, talvez de manhãzinha, assim, no começo, nas primeiras horas do dia, né? Quando eu fico muito parado no trabalho de manhã, mas de resto eu não sinto sono, não me sinto cansado. E às vezes quando eu tava do lado dela fazendo qualquer coisa assim, eu me sentia com sono. Às vezes eu chegava a deitar e cochilar na hora, coisa que eu nunca fiz em 24 anos de idade naquela época, né? Eu sentia que a minha energia era sugada completamente. A gente tava fazendo coisas aleatórias, tava muito animado assim, tipo, com energia, e a energia sumia do nada, como se alguém tivesse pego, tipo, agarrado com tudo, tirado totalmente minha energia. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E teve algo que eu também não me esqueço, um relato de que a gente estava dormindo e estava muito quente nessa época e eu deixei a janela aberta. E de manhãzinha, né, quando o sol começou a nascer, eu acordei muito sonolento ainda assim, pensando em fechar a janela para não entrar sol. E essa janela ela bateu do nada, assim, ó. Eu não me lembro muito bem de ver a imagem, acho que eu tava meio abrindo o olho assim, mas eu vi a janela se fechando. Ela se fechou do nada tipo, eu voltei a dormir porque eu nem me toquei, eu tava com muito sono. Eu também fiquei um pouco com medo. Eu falei, não, isso daí não aconteceu, vamos fingir que não aconteceu. E eu não lembro, agora eu não lembro muito bem se foi nessa noite em específico, mas houve uma noite em que eu esqueci de falar do detalhe, que é um detalhe muito importante. Eu acho que eu esqueci de comentar, eu devia ter comentado antes. Ela se dizia também uma pessoa ninfomaníaca. E pelo comportamento dela, ela parecia ser realmente, não era algo. Porque geralmente quem fala isso, pessoas meio que são pessoas depravadas, que apenas gostam de sexo, né? De fazer o ato. Mas ela realmente, ela era uma pessoa insaciável nessa parte. E eu comecei a ficar desgastado por isso. Eu também sei a falta de energia, talvez, que eu tinha, era por consequência disso. Mas ela realmente era uma pessoa que se via que ela tinha algum problema em relação a isso, ela não se cansava, ela não ficava saciada e queria mais, sempre mais. E houve uma noite, a gente estava dormindo e a gente tinha feito, né, várias vezes o ato e era uma e pouco da manhã, ela me acordou. Eu tava assim, cansado, muito, com muito sono, a gente tinha andado muito no dia anterior, tava muito cansado mesmo. Ela me acordou querendo, eu falei, porra, tá meio, eu tava dormindo já, meio da noite, madrugada aqui. Eu meio que rejeitei e ela meio que foi pra cima de mim, assim, tipo, meio que forçando. E eu meio que apenas deixei, eu nem tava com forças também. Não vou dizer que eu fui estuprado nem nada, mas meio que foi forçado. E aí, beleza, tal, não lembro muita coisa, tal, sonolento. No dia seguinte, eu acordei e falei, poxa, você não podia meio.
meio que se segurar, né? Eu tava cansado, meu. Tipo, tô com o corpo dolorido agora, né? Ela falou, você tá doido? Eu dormi direto, né? Acordei em nenhum momento que você tá falando aí. E foi aí que eu percebi, então, que algo me atacou. Eu não sei dizer agora, sinceramente, se foi em um sonho ou se algo entrou nela mesmo e ela não se lembra e ela... Pode ser uma das duas hipóteses, agora eu não me lembro, porque eu também poderia estar sonhando, mas eu sinto que foi real. Então eu creio que algo entrou dentro dela, uma sucubus, né? E acabou me atacando. Isso aconteceu uma outra vez, mas aí eu já lembro que era um sonho, mas foi algo semelhante, né? Dentro do sonho eu tava tendo a relação e pareceu muito real ainda. Essas coisas começaram a me deixar muito aflito, muito mal. E eu chegava assim com crucifixos, com terços perto dela, ela começava a ficar desesperada, ela me xingava, ela passava mal. E isso foi algo muito bizarro que eu nunca vi na vida. Eu achava que era só coisa de filme. Aí que eu vi que o negócio era sério, eu precisava de ajuda, mas só que eu não sabia para quem pedir ajuda também, eu não ia na igreja, não tinha muitos amigos religiosos também, esse é um detalhe importante, eu não tinha amizades, tinha amizades ruins até na época, pessoas totalmente danificadas. E eu tentei sozinho, eu falei com a ingenuidade que eu era que eu ia acabar com isso, ia tirá-la dessa vida. A gente começou a ter umas discussões um pouco mais calorosas por conta disso. E outro fenômeno que aí eu também não lembro se foi exatamente na mesma semana, mas foi próximo. Ela foi visitar a mãe dela, né? Porque quando ela veio morar comigo, ela ia visitar a mãe dela alguns fins de semana. E nesse fim de semana que ela foi visitar a mãe dela, ela mandou algumas mensagens para mim no WhatsApp ainda. E essas mensagens e algumas frases tinham uma tarja preta cobrindo a frase. Ela tentou me mandar várias mensagens, essa tarja aparecia, ela até me mandava print, ela me ligou na hora, a gente fez até uma chamada de vídeo pra ela mostrar, tirar print e mostrar o que estava acontecendo. Ela falou, poxa, tô mandando mensagem pra você e tá aparecendo isso. Será que é algum problema no WhatsApp? Aí eu fui pesquisar em fóruns, perguntei pra outras pessoas. E ninguém sabia disso, ninguém nunca viu isso na internet. Um problema desse no WhatsApp. Tipo, algo tava censurando as mensagens dela, uma imagem. Era uma tarja preta. Isso eu tinha. Eu acho que eu tenho exatamente no notebook que deu defeito. Eu tinha salvo todos esses prints, eu apaguei tudo quando a gente acabou, vou explicar o porquê mais pra frente, né? Mas eu salvei tudo porque eu falei, meu, isso é algo inacreditável. É algo. É uma prova concreta do paranormal isso. Era um, ela mandava mensagem do WhatsApp pra mim e aparecia uma tarja preta. Isso não tem nenhum código assim, nenhum hack, nem aqueles, o GB WhatsApp, nada que faça isso. Eu pesquisei a fundo isso, não existia nada do tipo. E eu não lembro mesmo se foi nesse período, mas essa foi a experiência mais tensa que eu vou contar agora. Que é algo que eu nunca senti, espero nunca mais sentir na minha vida. Assim, me dá até um medo de lembrar, só de lembrar. Foi outra vez uma coincidência, né? Que a mãe dela tinha ido no culto, ela ficou sozinha em casa. E ela me ligou e começou a mudar o comportamento dela. A gente não tinha brigado nem nada, mas ela brigou comigo algumas horas antes e a gente tinha discutido. Na verdade, era uma coisa boba, a gente não tinha brigado, mas apenas discutido, mas a gente tinha falado de boa depois. E ela começou a mudar o comportamento nessa ligação. E a voz dela começou a ficar diferente. Eu percebi que ela não estava bem. Foi então que ela começou a me contar coisas que só eu sabia. Que não tinha contado pra minha mãe, pra minha irmã, pra ninguém, pros meus pais, pra ninguém. Ela começou a me contar uns segredos que não tinha como ela saber assim, eu não tinha salvo em pasta do PC, no celular, pra ela mexer, pra ela fuçar, pra ela descobrir. E ela simplesmente começou a me contar coisas que só eu sabia. Isso me deu um medo enorme, assim, eu comecei a suar frio, mas eu percebi que eu suava frio de uma maneira que não era medo, era algo realmente que eu tava sentindo alguma presença, uma presença muito forte. Eu comecei a tremer quando eu não conseguia segurar o celular. E se eu não me engano, era uma segunda-feira de noite. E meus pais estavam. Eu tava na casa dos meus pais. E eu não lembro se eu tava de férias nessa época, mas eu sei que eu tava na casa dos meus pais, porque depois disso eu chamei minha mãe e falei, mãe, mede minha pressão aqui, porque eu tava passando muito mal. Eu comecei a passar mal, comecei a suar frio, tremer.
Eu até tentei fazer uma oração em latim para ela, quando ela começou com esse papo, ela começou a mudar a voz. Eu falei, tá possuída, não é possível isso. Eu já soube na hora, assim, eu falei, ela tá possuída, quando ela mudou a voz. Tentei rezar, tentei meio que exorcizar, e quando eu comecei a rezar em latim, ela desligou. Eu comecei a ligar para ela não atendia. Eu fiquei preocupado, com medo, né? Eu pensei em contar isso para meus pais ou para amigos, mas eu não contei. Eu falei isso não, eu não quero também criar um alarde, julgar, podia ser uma brincadeira dela, né? Ela talvez querendo para fazer com que eu parasse, né, de encher o saco para ela mudar de religião entre aspas, que não é uma religião isso, né? E até que uma hora depois, ou mais ou menos, ela me ligou falando que tinha acontecido semelhante ao dia da foto, né? Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, você tá brincando, né, meu? Ela falou, como assim? Eu dormi aqui, meu. E realmente, quando a gente tava junto, quando ela tava em casa comigo, ela caía no sono do nada, como igual eu, quando eu perdi a energia, ela deitava e dormia, simplesmente do nada. Eu chacoalhava ela, não acordava, isso eu sabia que acontecia com ela várias vezes. E nesse dia ela falou, não, eu deitei e simplesmente senti um sono tremendo e dormi. Depois eu vi, você tinha me ligado, que eu falei, pô, eu liguei, você não lembra do que aconteceu? Ela falou, não. Aí a mãe dela chegou na hora, eu falei, deixa eu falar com sua mãe, por favor. Eu contei tudo pra mãe dela, eu contei o que tinha acontecido. A mãe dela falou que ia tentar levar ela na igreja, falou, começou a orar pra ela lá, ela começou a tirar sarro, algo do tipo. Não sei se ela acreditou em mim totalmente, a mãe dela, mas ela começou a orar por ela lá. E assim, eu já tava meio que, porque, poxa, a mãe dela, será que ela nunca viu isso? Nunca viu o comportamento dela? Nunca fez nada pra tentar mudar isso, né? Nesse dia eu falei, poxa, faz alguma coisa aí, você que é mais próximo, você conhece ela melhor, né? Por mais que nessa altura ela estivesse morando comigo, enfim. E depois disso as coisas só pioraram. Posso dizer que depois disso parecia que ela ficava, às vezes, não igual nessa época, mas ela mudava o comportamento totalmente, ficava alterada, me xingava de coisas que ela nunca havia xingado antes, assim, mudando o comportamento completamente. Ela chegava a dormir de 10 a 12 horas por dia, acordava por volta do meio-dia. É algo muito bizarro. E até que um dia eu comecei a falar com uma ex minha que era. Eu não lembro se ela era da igreja do sétimo dia, qual eu não lembro exatamente a religião dela. Eu comecei a pedir ajuda pra ela, pra ver o que ela me indicava, né? O que eu poderia fazer, porque nessa altura eu já me sentia desesperado, pedir ajuda pra qualquer pessoa, mesmo de outra religião, que não fosse a minha. Mas eu escondi, obviamente, isso, até porque ela não gostava dessa minha ex, né? E eu apagava as conversas que eu tinha com ela, nem tinha ela adicionado, assim, eu mandava no Facebook, eu mandava mensagem pra ela, apagava a conversa, acabou, nem deixava essa menina pegar o celular pra ver na época, né? Só que um dia ela chegou pra mim e falou assim, eu sei o que você tá fazendo. Aí eu já tentei me esquivar, falei, como assim, sabe que eu tô fazendo o quê? Você vai me esconder de mim ou você vai confessar? Falar, tá jogando verde pra colher maduro, né? Eu falei, não tô fazendo nada, eu tentei mentir, né? Ela falou, como assim você não tá fazendo nada? E a tal menina lá, você não falou com ela? Aí eu, na hora eu já pensei, não, então a menina, minha ex, foi falar com ela, não é possível, ela falou, foi falar com ela. Aí ela começou a me contar exatamente o conteúdo do que eu tava falando com ela. Falou assim, mas você pediu ajuda dessa forma, você falou com ela, você ficou com gracinha com ela. Eu falei, meu, como assim? Tipo. Aí eu perguntei, ela falou com você? Ela falou, não, ela nunca veio falar comigo. Pode ver meu Facebook aqui, pode ver tudo. E depois eu liguei pra essa menina, ela realmente não tinha falado com ela. Só que ela me contou tudo que ela sabia de alguma forma. E, e ela tá falando de uma maneira que não parecia ela também. Essa parte eu não sei se ela também tava possuída ou não. Mas eu sei que a partir daí foi ladeira abaixo. As coisas começaram a piorar de tal maneira em que as discussões se tornaram muito pesadas e a gente teve que se separar. Eu não queria desistir dela, não queria desistir de tentar mudar isso dela, porque eu gostava realmente dela, só que não dava mais pra manter. Até porque
porque ela começou a espalhar na internet, eu tava forçando ela a ser cristã, que eu tava exercendo como pessoa. Na época não, mas hoje em dia falariam que é crime de ódio, né? De força, de desrespeito, de forçar a pessoa a entrar numa religião, de não sei o quê. E nisso, várias pessoas vieram me xingar, falaram, porra, você quer obrigar a menina a ser católica, a ser cristã? E aí a gente terminou, só que ingenuamente eu também não desisti, mesmo não estando com ela. Eu não desisti de mudá-la. Eu falei, eu prometo que eu vou te tirar dessa. Eu prometi pra ela. Eu comecei a ir atrás dela, tentar fazer a cabeça dela, mandava versículos, mandava vídeos. E ela só me ofendia, me xingava. Até que ela chegou em um ponto em que ela forjou prints, ela editou as conversas que eu tive com ela, e em conversas que eu estava ameaçando ela, que se ela não se convertesse, eu ia acabar com ela, eu ia acabar com a vida dela, até ameaçando matar ela. Ela teve coragem de fazer isso. E assim, era uma pessoa totalmente diferente da que eu conheci. O comportamento dela parecia uma pessoa psicopata nessa época aí. Ela se juntou com pessoas mais pesadas ainda do que ela era, pessoas satânicas também. As pessoas começaram a me atacar. Eu comecei a sofrer ataques da internet toda ao ponto de que eu tive que procurar um advogado, ir na polícia fazer um boletim de ocorrência por calúnia, por difamação, por ameaça, por até por ela fazer uma falsa acusação, né? De que eu tava ameaçando ela. Isso daí é grave, porque já teve pessoas que falaram que ia me denunciar, pessoas que me ameaçaram de morte, né? Porque falaram que ia me pegar, que sabia onde eu morava. Pessoas ligavam pra mim, me ameaçando. Ela meio que foi assim, ela postou em um grupo e várias pessoas satanistas também, meio que automaticamente foram me atacar. Pessoas que nem me conheciam, nem conheciam ela. Simplesmente pelo fato dela falar assim, esse cara tá fazendo isso. As pessoas nem foram ver a procedência era real, não, nem tentaram conhecer ela ou a mim, as pessoas chegavam me atacando. Eu via que tipo de pessoas eram pessoas possessas também, pessoas totalmente fora de si, pessoas endemoniadas. E foi muito tenso que eu tive que lidar, porque também tive problemas em casa, né? Depois disso, eu até tive que deixar o emprego, porque eu comecei a passar mal, né? Entrei em uma depressão, não profunda, mas eu fiquei bem deprimido, né? Fiquei muito assustado com isso, pessoas sendo ameaçadas de morte. A minha mãe até me pediu pra eu ficar em casa, né? Pra evitar algum perigo, ela também ficou mal com isso, meus pais ficaram mal, todo mundo ficou mal. Que infernizaram, acabaram com a minha vida. Essa menina, né? Ela acabou. Só que a partir disso que eu vi que eu poderia mudar as coisas. E não só que eu poderia, eu deveria. Porque eu tava lidando com isso de uma maneira errada. Porque como eu poderia querer converter ela, sendo que nem eu tinha Deus? E foi aí então que eu resolvi ir atrás de Deus. Pra, mesmo que eu não conseguisse melhorar ela, poderia melhorar a minha vida. Porque se eu tava me deixando afetar por isso, é porque eu não tinha Deus. E eu percebi, poxa, eu tô tentando converter ela, mas sendo que nem eu tô convertido. Como uma pessoa pode, né? Uma pessoa que não é cristã, que não tá aprofundada no cristianismo, querer converter outra. Por isso que não deu certo. E a partir de então, eu tava vivendo um momento muito depressivo, né? Muito triste. Eu perdi vários amigos, todos, 90% das pessoas que eu falava na época começaram a me odiar, acreditaram na menina, incrivelmente, por mais que eu tenha provado que era fake, que era edição que ela tinha feito, eu parti com um advogado, né? Eu até postei foto do BO. Eu tive que me explicar para várias pessoas, para pessoas parentes que vieram me questionar também. Foi um inferno, realmente foi um inferno. Só que aí eu comecei a mudar, eu comecei a procurar Deus, comecei a ir atrás, a estudar as escrituras, procurar conselhos de padres, de bispos, de pessoas que falavam sobre isso. E cada vez mais fui me aprofundando e essas pessoas elas foram parando de me ameaçar, as pessoas ruins começaram a sair da minha vida. Eu percebi que aqueles amigos que eu perdi, amigos entre aspas, não eram amigos porra nenhuma. Eram pessoas que deveriam sair da minha vida, que assim, foi um grande ganho para mim eles terem saído.
E meio que foi uma limpeza geral acontecendo na minha vida. Eu parei de fazer certo tipo de ato, né? Até porque eu tinha me consumado pelo comportamento dela, depravadamente falando. E eu não considerava uma pessoa correta, uma pessoa cristã. E a partir de então eu comecei a mudar, eu comecei a ver que eu precisava disso. Que talvez quem estava sendo afetado era por minha causa, não por ela, porque ela sempre foi isso, ela falou que ela sempre foi isso, e assim, ela continuava na mesma. Tanto que quem era afetado por esses fenômenos era eu, não ela. Porque eu não, por mais que eu não fosse satanista nem nada, mas eu dizia que era cristão, eu tinha sim um certo laço que eu tava meio que batendo na porta para entrar. Só que eu não entrava. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que eu precisava entrar, precisava forçar, porque senão eu ia ser puxado para aquele lado. E se eu quisesse também melhorar, ajudar outras pessoas, eu tinha que me ajudar primeiro. E foi com isso que eu vi que eu precisava, porque a presença maligna, ela tá no nosso redor o tempo todo, a qualquer momento, onde a gente for, o mal está presente. Com essa experiência que eu tive com ela me fez ver que se a gente não procurar Deus, o diabo ele vai pegar a nossa alma, ele vai nos levar para o caminho errado. Isso é fato, isso é óbvio. Eu não considerava uma pessoa ruim, eu me considerava um agnóstico, talvez assim, 50% cristão nessa época, e mesmo assim eu fui afetado tanto. Imagine pessoas que não são, pessoas ateus. Imagine pessoas, né, que estão numa fé errada. As pessoas elas precisam ver que justamente o que as igrejas não fazem é de apresentar o mal, é mostrar que o diabo, os demônios, eles estão espalhados no nosso mundo. Assim, quem vê os relatos de vários santos, né, principalmente do Padre Pio, vai ver que ele via demônios em qualquer canto, ele teve um relato que ele disse que os demônios estavam no ar, estavam na terra, estavam em cima de árvores, estavam em todos os locais. O São João Bosco, eu não lembro muito bem também, a Santa Teresinha, que era outra que via bastante. Tem muitos relatos aí de santos que apanhavam demônios, existiam marcas assim, que teve até fotos, muitas fotos documentadas, né? E eles diziam, olha, eles estão em todo lugar por aí. Se a pessoa não orar, se a pessoa não jejuar, se a pessoa não fizer penitência, ela não pedir perdão, se ela não se arrepender, eles vão atormentar, eles vão não possuir, no caso de possessão, é quando a pessoa realmente está muito entregue, muito. Mas eles vão se tornar meio que um encosto, né? Como alguns evangélicos costumam dizer, eles vão ficar como um encosto na sua vida. E eles influenciam totalmente a rotina da pessoa. Tanto que isso daí foi fato. E eu acredito que esses fenômenos começaram a se intensificar por conta de eu tentar tirá-la daquilo. Porque os demônios viram que eu estava ameaçando, né? Poxa, uma morada para eles. Então eles meio que falaram, vamos tomar o rumo, né? Vamos segurar aqui no volante, porque ele está querendo tomar o controle do carro, não vamos deixar não. Por isso que eu até me sinto culpado por isso que eu até tentei depois do término tentar tirar ela disso, porque eu falei, poxa, eu acho que eu piorei a situação. Eu piorei a situação. Só que não termina por aí, né? Como eu falei, aos poucos eu fui me convertendo, me converti bastante. Posso dizer que 5 anos depois disso acontecido, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, com mentalidade totalmente diferente. Praticamente toda a rotina que eu tinha eu mudei. Se não que eu tenha me tornado um santo, mas melhorei uns 80% ou mais por conta dessas coisas ruins que eu passei. A grande lição que eu tirei foi realmente a gente precisa passar por essas coisas para aprender. A pessoa só aprende no sofrimento. Infelizmente, o ser humano é assim. São poucos seres humanos que aprendem sem passar por nada ruim. Só no amor eles vão aprender. Não, não é assim. As pessoas que querem se libertar do mal, elas têm que sofrer, elas têm que passar por esse mal. E eu também entendi que a pessoa não conhece o bem se ela não conhecer o mal. E o mal ele é necessário por isso que Deus permite que Satanás haja, que os demônios hajam.
Porque as pessoas, elas só vão ver assim, a pessoa teimosa, os seres humanos só ouvindo a palavra de Deus, eles não vão crer. Ninguém creu em Jesus, até os discípulos. Pedro duvidou, o mais próximo, né, o apóstolo mais próximo, ninguém acreditava em Jesus. Então Deus falou, não tem outro jeito, vou ter que colocar o demônio aí para vocês virem me procurar. Porque se não fosse isso, eu não ia procurar Deus como eu procurei depois. Então aí o demônio tem sua serventia, assim, ele... Não que seja algo bom, mas a gente tem que evitar, realmente a gente não pode, vamos esperar então que o demônio... Não, a gente tem que evitar que ele tenha que agir. Vamos então procurar Deus antes, para quem aí tá... Como eu falei, ele tá em todo lugar, ele tá... Todas as coisas ruins que te influenciam, pode ter certeza que tem dedo do demônio. Muitas pessoas querem romantizar, falam, não, o ser humano que é o câncer, que é o caos, o ser humano que faz tudo de errado, o ser humano que é a causa dos problemas, os demônios não existem, é tudo dos humanos. Isso daí foi a maior besteira, que muito evangélico ainda, pastor, padre, também católico, diz isso, de que não, as pessoas que são o inferno são os outros, né? Não, os demônios estão no inferno, eles agem aqui na terra também, eles estão aqui na terra, muitos deles. Mais do que no inferno, talvez, né, pela escatologia, pelo estudo do fim dos tempos, etc. A gente pode prever de que tem mais demônios agora aqui, que eles estão tentando fazer o trabalho final deles, né, que é levar o maior número de almas para o inferno. O demônio, ele quer isso. E Deus está fazendo a peneira dele, né? Ele está colocando a semente para crescer, para depois fazer, para ceifar, né? Tirar o joio do trigo. E ele vai tirar. Só que, como eu falei, isso não terminou ainda, porque depois disso eu comecei a sentir muitas coisas por conta de tantos atos que eu tive com ela. E realmente isso, depois que eu fui estudar, isso realmente fica na pessoa. É muito difícil a pessoa se purificar, voltar ao normal. E eu comecei a meio que sentir, ver algumas coisas, sentir. E eu entendo que é uma consequência das escolhas que eu fiz. E pode parecer até um pouco exagerado. Isso daí eu também não posso dizer com toda certeza, afirmando. Mas eu sinto que isso aconteceu não só para me mudar, talvez seja uma providência divina direcionado para mim mudar. Só que eu sinto que, sendo direto assim, para não tentar enrolar nem nada, esse demônio, ele já estava presente com ela, né? E ele me atraiu justamente porque ele queria vir aqui para a cidade onde eu tô morando atualmente, na cidade onde era dos meus pais, que é a cidade onde eu nasci. Na verdade, eu não nasci aqui, mas eu praticamente nasci na outra cidade, vim morar aqui, depois eu voltei lá para outra cidade, agora eu vim morar aqui de novo. E meio que me parece, assim, uma teoria que eu criei de que esse demônio ele queria vir pra cá. E que eu acho que quando ela veio pra cá, nos momentos que ela esteve aqui, na casa dos meus pais comigo, esse demônio ele queria vir pra cá. Isso é uma teoria totalmente, sim, especulativa, mas existem umas histórias da minha cidade que eu vou contar em outro vídeo, de que meio que essas coisas se interligam. Meio que eu percebi que tá totalmente ligado a isso. Então, eu não sei como ela tá agora, eu realmente não quero nem saber, eu meio que deixei isso de lado, eu oro para que ela tenha se convertido, mas eu acho muito difícil, porque a gente só pode orar, né? Tem coisa como eu falei, na época se eu fosse realmente um cristão, talvez eu teria conseguido mudar a vida dela, convertido ela. Não se sabe, ninguém sabe, tem pessoas que realmente não tem jeito, vai da própria pessoa, essa pessoa não quer, infelizmente Jesus falou, tire o pó das sandálias e se retire. Não tenta, porque tem coisas que não dá, né? Infelizmente, tem pessoas que se entregaram pro mal e elas não querem sair. E, então, eu só queria deixar essa lição aí de que os demônios, eles estão presentes em todos os lugares. As pessoas, elas precisam parar de tratar isso como algo banal, porque as igrejas atualmente, como a igreja católica está corrompida, né? Totalmente corrompida ao satanismo, sendo direto ao satanismo, falando, não tenho medo de falar, não.
Obviamente, tá, esse Papa atualmente ele é satanista. Todo mundo sabe isso daí. Quem é católico inteligente, com um pouco de QI, sabe disso. O Vaticano foi tomado depois do Concílio do Vaticano II, foi tomado, foi corrompido. A teologia da libertação é algo factual na igreja, é algo que vai tomar a igreja uma hora ou outra por completo. São poucos os padres que têm coragem de falar de exorcismo, de falar de demônios, de combater assuntos como LGBT, coisas do tipo, né? Esse veganismo, essa onda de amor aos animais está crescendo, o progressismo aumentando. São poucos padres que têm coragem de bater contra isso, porque o Vaticano ele não está batendo contra isso, pelo contrário, ele está incentivando isso. Então, para você ver que a igreja ela não quer revelar os demônios, ela quer esconder. Porque realmente uma das frases mais importantes assim é que a maior arma do demônio é ele fazer as pessoas pensarem que ele não existe. As seitas ufológicas elas estão aí para isso, para o demônio se disfarçar no meio de ETs. Para as pessoas não acreditarem nele, as pessoas não acreditam em demônios, mas acreditam em ETs, em aliens, em criaturas. Mas no demônio não. Porque a igreja também induz elas a não acreditar, não pensar nisso. Ah, não, os demônios, eles são alegorias, são metáforas, né? É brincadeira, né? Um padre falar isso, meu. Mas quem já passou por isso sabe que essas coisas são reais, são muito pesadas, assim. E por mais que muitas pessoas digam, ah, eu tô com Deus e o mal não vai me pegar, não é bem assim. A pessoa ela não tá isenta de não ser influenciada só por ter fé. Claro, isso vai ajudar bastante, mas a pessoa tem que saber os meios para combater o demônio. E quais são os meios? É simples, só a pessoa não dar brechas, não se aproximar de coisas ruins. Eu estive envolvido nisso, o demônio me atentou porque eu fui atrás dessa pessoa, né? Porque eu dei uma brecha enorme, né? Tem pessoas que vão atrás de pornografia, de conteúdo impróprio, de filmes de terror, de funk, de músicas profanas, de baixaria, né? De se embebedar, de se drogar, e a pessoa não quer que o demônio faça nada ainda, né? Ela acha que ela vai, eu faço isso, mas eu tenho Deus, o demônio não vai me fazer nada. Oh, me desculpe, amigo, você está sendo muito ingênuo e provavelmente o demônio já está fazendo alguma coisa com você. Então, se você quiser evitar isso, pule fora de todas essas coisas ruins porque isso certamente atrai muitos demônios.